Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa do primeiro Fórum de Inovação em Governo do IDEAGOV. Quem fala aqui é o Felipe Maruyama, diretor de Inovação em Governo do Impact Hub, à frente das operações do IDEAGOV. E durante a próxima hora, conversaremos em torno da pergunta-chave desta mesa. Como a inovação aberta pode contribuir para a inovação em governos locais? Para isso, a gente vai contar com a presença de 3 grandes especialistas para discutir inovação em governos. A Vanderleia, o Paulo Renato e o Jean Matos. Um pontinho sobre cada um deles. A Vanderleia Rodaelli é especialista e líder em ciência, tecnologia e inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O Paulo Renato é gerente da unidade de inovação do Sebrae Nacional, e o Jean Matos Duartes é secretário municipal adjunto de planejamento, orçamento e gestão e respondendo também pela subsecretaria de modernização de gestão e desenvolvimento da Prefeitura de Belo Horizonte. Muitíssimo obrigado a vocês 3 pela disponibilidade por estarem aqui com a gente hoje. E antes de dar início, eu queria só fazer um lembrete, né? Para quem quiser fazer pergunta, basta só clicar no botãozinho Questions and Answers, ou Q&A aí embaixo, ou no chat, que nossos mediadores vão recebê-las e a gente vai direcionar aí para os palestrantes, tá bom? Bem, pessoal, sem mais delongas, gostaria de fazer uma primeira pergunta para a Vanderleia, para a gente dar início nesse nosso bate-papo aqui. Vanderleia, o BID tem financiado e apoiado diferentes projetos em toda a região da América Latina e Caribe. Eu queria que você relatasse um pouquinho para a gente alguns casos, tanto nacionais como internacionais, que possam servir de exemplos e boas práticas que nos inspirem na dimensão da inovação aberta em governo. Então, é com você, Vanderleia. Muito obrigada, Felipe. Boa tarde a todos os que nos acompanham, aos queridos colegas do painel, Paulo Renato e Jean Matos. É uma grande satisfação estar com vocês hoje aqui para discutir um tema que tanto nos emociona e que tanto nos desafia. E também quero agradecer o convite do IDEAGOV e parabenizar por essa iniciativa pioneira e o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, por acreditar na inovação e nessa interação de colaboração público-privado, que eu acho que durante muito tempo vem no Brasil, os últimos anos a gente tem como que amaldiçoado essas relações e a inovação depende fundamentalmente desse tipo de interação. Para responder a tua pergunta, Felipe, eu acho importante a gente contextualizar a inovação aberta. Eu assisti pela manhã as apresentações da manhã e eu acho que elas já andaram por esse tema, em particular no que tem a ver com inovação para a firma, sobrevivência da empresa e inovação do setor público, né? Então, é importante entender que a inovação aberta ela está dentro de um contexto de políticas de inovação, em geral pensadas para empresas privadas, né? Então, o banco vem acompanhando nos últimos anos e nós, ao redor de os últimos 20 anos, praticamente todos os países da América Latina, seguindo os países desenvolvidos, desenharam políticas de inovação, muito mais pelo lado da oferta, né? Pouco envolvendo pelo lado da demanda, que é onde entra a regulação, compra pública e a inovação aberta como mecanismo, né? Então, nós temos acompanhado que praticamente todos os países da região, eles têm políticas de inovação que apoiam, seja através de incentivos fiscais, subvenção econômica, né, que é o dinheiro financeiro direto na empresa, o recurso não reembolsável direto na empresa, ou consórcio, universidade-empresa, crédito subsidiado, investimentos em capital, formação de talento. Mas muitas dessas intervenções, e nós só estamos vendo em âmbito regional recentemente, de que a maioria delas foram concebidas no modelo linear, parcial e muito fechado da inovação, onde a inovação sai da inovação básica, da pesquisa básica e segue um rito quase que linear, unidirecional, até chegar à inovação. Então, a básica, desenvolvimento aplicado e, finalmente, inovação, como última etapa, você faz a aposta e espera que ela saia do outro lado como você planejou aqui na frente, né? Mas no mundo todo, esse modelo não tem funcionado, não é só nos países da América Latina, mesmo nos países europeus isso não funciona bem, porque a inovação, ela se estabelece em um processo mental de rede, e aberto e colaborativo, né? Então, nós temos muitos exemplos para dar em termos de países, mas eu acho que é importante, e aproveitando algumas das perguntas de hoje de manhã, que ficaram sobre a mesa, é identificar corretamente quais são as falhas de mercado que nós queremos atuar quando pensamos em inovação. Porque
o modelo de linear, ele não dá conta da complexidade e das infinitas relações que tem entre usuários, produtores e os mecanismos de retroalimentação desse conhecimento, né? Então, a decisão de inovar de forma aberta, ela depende de algumas superações, como, por exemplo, a falha de coordenação entre a oferta e a demanda de conhecimento, seja através de assimetria de informação, dos desalinhamentos dos incentivos entre oferta e demanda, na falta de capacidades na oferta, porque a gente pressupõe que a maioria das empresas que querem ofertar para o setor público são capazes, já estão prontas. Muitas vezes eles têm a ideia, mas não têm a capacidade para fazer o levantamento, desenvolver a parte técnica e a parte financeira para sustentar essa etapa de desenvolvimento, né? E, de outro lado, também dentro do governo, como se mencionou hoje pela manhã, do apagão da caneta, tem um risco muito alto, uma aversão ao risco e uma tendência a uma inércia de que a solução nunca é escalada, né? Então, no setor público, muitas vezes, você falta capacidade para identificar, inclusive, a própria demanda, a definição de que tipo de problemas eu tenho. Então, aqui é importante a gente não ser seduzido pela varinha do condão de que a inovação aberta vai resolver nossos problemas, mas é importante entender que se nós não resolvermos esses problemas de coordenação e essas assimetrias, nós vamos continuar comprando produtos obsoletos do passado, que não atendem a necessidades, e você vai seguir mantendo mercados ineficientes, gerando mercados eficientes, e aí, a longo prazo, os efeitos, no caso brasileiro, né, a gente conhece bem os efeitos deletérios sobre produtividade baixa no agregado da economia, uma ineficiência no gasto público, uma baixa qualidade nos serviços públicos. O que eu quero dizer é que países como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, têm percebido que tem uma diferença enorme entre comprar um produto e comprar uma função, uma especificação técnica, né? Então, a compra de um produto rotineiro e de forma inercial, seguindo aquele rito tradicional, anula qualquer possibilidade de fazer inovação no setor público. Evidentemente que no setor privado também, mas isso é uma questão de sobrevivência. Então, a compra pública é sim, talvez, o mecanismo mais adequado, através do qual a inovação aberta se difunde no setor público, né? Mas tem que levar em conta os problemas vinculados à coordenação e ajustar as complexidades do setor público. Nem todas as cidades brasileiras são as cidades brasileiras típicas dos países nórdicos, ou de algumas cidades europeias. Minha sogra, por exemplo, tem 83 anos e 2 vezes por semana, antes da pandemia, agora de forma virtual, faz reuniões com meninada de várias idades para discutir as soluções dos espaços públicos lá na Alemanha, por exemplo. As cidades brasileiras são bem diferentes de cidades como São Paulo, como Campinas, como Belo Horizonte, como Florianópolis. Agora, os impactos que isso tem, se nós começarmos a trabalhar, aproximar o setor público das soluções que o setor privado está gerando e trazer um espaço de comunicação, um espaço de diálogo, seja por plataforma, seja por espaços de escuta, sobre manter, por exemplo, no caso do banco, nós estruturamos uma rede de um laboratório de cidade de inovação para repensar os espaços públicos, sobretudo agora na Covid, né? Porque perguntas muito simples, como onde eu carrego o celular, onde é esse pessoal que trabalha com entregas de aplicativos, quais são as necessidades que esse público tem. E não é um público desprezível em termos de geração de oferta de emprego, mais do que emprego, de renda num momento de crise como esse, né? Então, eu acho que tem uma infinidade de ações em que normalmente o desenhador da política não faz tomando em conta o usuário, não vai lá escutar qual é a realidade a necessidade, né? Eu sempre lembro, Felipe, lá de quando eu morava em Brasília, o GDF inaugurou uma estrada super bonita que ligava Brasília à cidade satélite, muito moderna, só que o ônibus abria só de um lado a porta, então o passageiro saía do ônibus e ficava na rodovia, ou seja, saía do ônibus e era atropelado. Então, é um exemplo muito simples, mas ele dá um indício da distância que nós temos ainda ao estabelecer políticas de inovação, de trazer o usuário, trazer a sociedade civil para contribuir. E, em geral, nós não consideramos o potencial e
e a vontade genuína da sociedade contribuir. Então, a gente tem exemplos na Colômbia, por exemplo, onde basicamente todos os problemas de uma cidade você joga para a prefeitura, porque lá ela consegue ter esse olhar holístico sobre inovação. Então, eu acho que minha fala inicial passa por alinhar os efeitos de coordenação, as falhas de coordenação, dar o espaço para as pessoas contribuírem, que nós muitas vezes subjugamos essa boa vontade, e tratar a inovação com as características que representam a inovação. Né? Ela é incerta, ela é de longo prazo, pode dar errado, mas pensar nos aprendizados e no fortalecimento institucional ao lidar com esses temas. Por agora, eu termino aqui. Obrigada. Não, perfeito, Vanderlei. Eu acho que eu vou até pegar um ponto que você trouxe, essa questão da coordenação. E eu já vou passar a pergunta para o Paulo nessa questão. Né? O SEBRAE, né, é uma organização com capilaridade territorial, né, e presente em nas 27 unidades federativas brasileiras. Né? Como é que você acha que o SEBRAE poderia contribuir, né, considerando esse aspecto de coordenação, para a inovação chegar na ponta? Se você vê que esse aspecto faz sentido. Então, eu queria trazer para você, Paulo, essa pergunta aí. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Queria agradecer aqui Jean, meu conterrâneo aí de Belo Horizonte, Vanderleia também pela parceria, a Rosane, né, que está também fazendo as libras aqui no evento, muito obrigado, e a todos que estão nos assistindo. Queria cumprimentar também a equipe da Unidade de Inovação do SEBRAE Nacional, que vem conduzindo aí com maestria esse projeto, o Rafael, o Felipe, nossos especialistas, né, e o Felipe nos apoiou, né, no Impact Hub, nessa metodologia também no SEBRAE Nacional. E dentro do que você diz, de fato, nós temos uma capilaridade muito grande no Brasil, trazendo assim alguns dados. Nós colocamos uma diretriz de popularizar e democratizar a inovação no Brasil. A gente vê que o SEBRAE tem essa responsabilidade pelo tamanho que a gente tem, pelos recursos, pela equipe técnica, pela competência. E aí, ano passado, nós implementamos uma estratégia, esse ano ela se repete, que é a Jornada Nacional da Inovação. Para que vocês tenham ideia, Felipe, nós chegamos em 4.700 municípios do Brasil com uma temática de inovação. Era um workshop, um evento, um curso, um grande evento, uma grande atividade, uma aceleração, ou seja, alguma temática que fizesse que a cultura de inovação daquele município avançasse. E quando a gente fala de 4.700 municípios, obviamente que a gente está falando então que a gente foi em municípios que tinham 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, e levamos essa questão. E a gente vai repetir esse ano, a gente espera crescer. Agora, então essa é a forma que a gente contribui por causa da nossa capilaridade. Agora, como é que a gente faz então a inovação aberta chegar no poder público, já complementando a sua pergunta, né? E concordo que o que a Vanderleia falou, eu vou me alongar um pouquinho, e eu vou dar existe aquela figura clássica, né, que a tecnologia, a inovação avança muito rápido, com uma velocidade muito grande. A adoção com que ela cresce com essa velocidade pelas pessoas tem um delta, tem uma diferença. A adoção pelas empresas também tem um delta, tem um gap. A adoção pelo setor público é enorme o gap, é enorme. E o que esse gap provoca? Uma guerra de percepção social. Então, vou dar um exemplo, que é um exemplo clichê, mas a gente pode extrapolar, né? Quando a gente teve aí o advento dos aplicativos de corrida, 99, Uber, etc., e os táxis, né? Os táxis sempre nos serviram, né? E a gente nunca reclamou, digamos assim. Mas quando a gente comparou com aquele advento que a gente, como pessoa física, rapidamente incorporou e a tecnologia já estava muito mais avançada, socialmente começou-se uma guerra entre nós, usuários antigos de táxi, e o novo modelo do Uber. Então, o taxista se tornou um inimigo público, né? A prefeitura que gerencia a frota de táxi, que faz a licitação, se tornou um inimigo público. Então, quando o poder público não escuta a sociedade, né, não percebe essa mudança social de alta velocidade, conectada à tecnologia, principalmente os jovens, e não faz a adoção da tecnologia e da inovação, esse gap de velocidade, ele gera uma percepção de defasagem para o cidadão, que compara o que ele tinha antes com o que ele tem depois, e aí você cria inimigos. Então, o recado é, qualquer gestor público que não adotar na sua estratégia de prefeitura, de Estado,
a inovação, ele se torna um inimigo público. Sobre essa ótica que eu estou dizendo, não é que eu sou inimigo deles, nem que o Sebrae é, mas sobre essa ótica, ele se torna um inimigo público. Porque você vai num hospital totalmente tecnificado, totalmente inovador, com custo mais baixo, com maior eficiência, e você fica na fila de um hospital, quando você compara isso, aquele setor público te dá um hospital extremamente tecnificado, um hospital extremamente precário, aquilo gera uma percepção pública e aquilo ali começa, então, uma guerra de percepção da má qualidade de serviço. Porque hoje não há uma percepção da má qualidade de serviço. Então, não há como escapar da adoção da inovação. Agora, como é que o poder público vai incorporar a inovação, que a gente sabe que é difícil, as regras, os tribunais, etc, etc. Então, a nossa grande aposta é levar a inovação para os municípios por meio do marco legal, agora que foi aprovado das startups. A gente espera aí que nos próximos 15 dias esse marco seja chancelado no Congresso, ao que em tudo indica será, que vai permitir, então, ao poder público das esferas estaduais e municipais a adoção de tecnologias, falando especificamente por meio de startups, né? Que são aquelas empresas empreendedoras, as células empreendedoras que inovam. Tem outras também, mas esse é um mecanismo muito bacana e que pode trazer muito alinhamento desse gap, tanto cultural quanto de desenvolvimento tecnológico. Alguns estados, Felipe, só para fechar, e cidades, criaram suas próprias legislações de apoio à inovação, onde a compra pública está preconizada, né? Então, a gente acredita que nós estamos no início da curva de adoção disso no Brasil. Demorou, né? Quando eu comecei nessa área, era impensável falar, como a Vanderlei falou, era visto de uma forma ruim o público e o privado, né? Ou seja, a gente vai começar agora a ascender nisso. Então, o Sebrae está preparado, através da jornada de inovação, através de suas unidades, através do programa Cidade Empreendedora, que a gente leva conceitos de empreendedorismo e vários serviços empreendedores aos prefeitos, e a gente quer, de fato, fazer uma grande ação, uma grande política para levar esse tema da inovação aberta para os municípios esse ano ainda de 2021. Legal, Paulo. Eu acho que você traz alguns pontos fundamentais que eu acho que já dá para enganchar diretamente aqui no Jean, uma pergunta em relação aos desafios, Jean, né? Na perspectiva da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que tem as suas particularidades, as suas singularidades, conforme até o Paulo trouxe, né, falar de município no Brasil, a gente tem que considerar toda essa multiplicidade de características, mas para que a gente pense em inovação aberta e para que ela possa ser adotada como uma estratégia de inovação, né, no âmbito municipal, para resolver desafios, o que você acha? Quais são os desafios aí que existem que você enxergaria? Então, te traga essa pergunta, Jean. Obrigado pela pergunta, Felipe. Cumprimento já os meus colegas de painéis, Vanderlei, Paulo, também a turma aí que está fazendo a tradução em Libras, Rosane, agora o Flávio. Toda a turma está apoiando. Eu acho que o primeiro passo para romper alguns desafios, que eu pretendo até abordar aqui por percepção da administração pública no Brasil, obviamente sem qualquer pretensão de conhecer todas as realidades, mas por ter passado já governo estadual, municipal, e é a primeira administração pública fazer uma autocrítica, ou seja, primeiro, reconhecer que ela não sabe tudo, né? A pior coisa que tem é a soberba do gestor público de saber o que é melhor para o cidadão. A reboque disso, a gente tem uma outra questão que vem da administração pública, ela supor que se ela fizer um edital para contratar algo, aquilo vai aparecer magicamente numa licitação com vários players para poder entregar, né? Sendo que muitas vezes ela acha que um mero documento publicado no Diário Oficial é suficiente para gerar um movimento de mercado em prol de uma solução de um problema. Outro aspecto que a administração pública precisa se desvestir para começar a pensar em inovação é de entender que ela não vai ser onisciente, onipresente, ou seja, ela é incapaz de formular, muitas vezes, as soluções para os problemas que ela mesma tem que lidar em alguns casos. Por quê? Por conta da própria dinamicidade dos problemas urbanos, por exemplo, no contexto municipal, né? Com coisas que você tem que lidar que você não lidava antes, com anseios sociais que são fluidos também ao longo do tempo, ainda que algumas demandas sejam permanentes, como educação e saúde, e também, pegando um gancho na fala do Paulo, pela cobrança de maior capacidade de resposta que a sociedade naturalmente vem trazendo para a
administração pública, o acesso à informação, as redes sociais ajudam muito nisso, e com comparativo do por que não eu uberizar um serviço público, por exemplo, né, aí na linha do que o Paulo falou. Então, na minha percepção, eu acho que o primeiro é ter esse reconhecimento, né? Isso já é um passo enorme, que é justamente ir de peito aberto, né, com os braços abertos para a inovação. Agora, isso por si só basta? Não. É preciso que esse movimento ele venha com uma predisposição para alguns fatores. A primeira coisa é predisposição a errar, né? E isso não é natural do serviço público. E muitas empresas privadas também não é, né? E essa predisposição a errar, ela traz consigo uma carga muito pesada, né? Do ponto de vista político, alguém assumir um erro, assumir que tentou e não deu certo, né? Do ponto de vista de órgãos de controle, esse erro muitas vezes pode ter um custo, ainda que ele não seja financeiramente direto, mas envolveu horas homem ali, horas de trabalho dos servidores e servidoras públicas, né? E o custo da sociedade de reconhecer isso. E aí, quando a Wanderleia coloca, né, diferenças culturais entre outros países, eu percebo que a disposição da população, de modo geral, a aceitar, por exemplo, que uma administração municipal está fazendo um teste beta de um novo formato de coleta de lixo em determinado bairro, tende a zero, né, a aceitar isso, né? Mas por que o meu bairro vai ser cobaia? E se não der certo? Mas por que eu não posso testar aqui no meu primeiro? Ou, peraí, quanto que você vai gastar de dinheiro público para fazer esse teste beta de uma nova solução de coleta de lixo, que depois você está admitindo, inclusive, que pode não dar certo? Né? Então, eu acho que esses fatores, e primeiro, ter a disposição de fazer, entender que eu não vou fazer sozinho, estar disposto a assumir riscos, a reconhecer erros e a fazer uma construção com o cidadão, com a sociedade, de que é possível errar. E, obviamente, errar pode implicar custos, mas que eu estou tentando buscar alternativas que, se der certo, eu tendo a ampliar a eficiência, impacto, ou até reduzir custos maiores lá na frente pelos benefícios que vão vir, acabam sendo muito grandes. Se eu puder dar alguns exemplos da Prefeitura de Belo Horizonte, né, de desafios, primeiro, pegando também um gancho que a Wanderleia falou, a gente, de fato, optou por não tentar implantar esses ciclos lineares de inovação, né, por uma concepção de que, se eu tenho, primeiro, uma área que cuida de inovação da Prefeitura, corre o risco dessa área, em tese, virar um fornecedor de inovação que não faz sentido algum. Né? Ou seja, dos órgãos, por exemplo, vou pegar o exemplo da limpeza urbana, né? Da limpeza urbana, achar que a inovação para a limpeza urbana vai vir de uma gerência de inovação de uma secretaria A, B e C, não pode ser assim. Segundo, que estabelecer, talvez, tentar julgar em cronogramas estanques ciclos de inovação, pode ser que eu esteja engessando um processo que é muito mais dinâmico e deveria ser muito mais, vamos dizer assim, orgânico do que necessariamente, de alguma forma, tentar ser encapsulado em Microsoft Project, por exemplo. Né? Então, dito isso, a gente tem tido algumas experiências que têm funcionado em alguma medida, que parte de uma política que foi construída já há 4 anos, que está ligada à nossa política de cidade inteligente, que é justamente de, primeiro, dialoga com a abertura de dados, dialoga com ter um laboratório aberto para a inovação, obviamente com algumas temáticas que a gente pretende direcionar, e eu acho que isso é importante, né? A gestão pública, aí fazendo talvez um parênteses na minha própria fala, né? A gestão pública ela não pode simplesmente cuidar de inovação aberta, dando tiro para todo lado e fazer porque é legal, né? Poxa, Belo Horizonte não vai fazer inovação aberta porque São Paulo está fazendo. Não, eu tenho que fazer porque, primeiro, que eu acredito, e segundo, porque eu quero chegar em algum lugar. Né? Se o Jean estiver fazendo inovação aberta lá em Belo Horizonte só para ser convidado para esse fórum do IdeaGov, vocês podem parar de me convidar, porque o objetivo não é esse. Né? O objetivo é direcionar para resultados daquilo que são as dores da cidade e dos cidadãos. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que aí já trazendo também uma questão de concepção, a gente acredita que a inovação ela tem tanto o poder de catalisar soluções, sim, para os problemas, né, que a administração pública precisa resolver, e, obviamente, na realidade municipal isso fica mais latente, mas, ao mesmo tempo, tem um papel de fomento. Né? E quando o poder público municipal atua isso, ele oportuniza ali empresas locais, regionais,
a muitas vezes serem alavancados nesse sentido. Então, a gente tem feito, por exemplo, no laboratório aberto de IoT, de internet das coisas, testando sensores de microclima mesmo, de chuva, de vento, etc., num grão geográfico muito reduzido, para nos ajudar melhor a dar respostas à enchente, que é um problema, eu sei que não é só de Belo Horizonte, mas que para a gente, em especial no exemplo da chuva de janeiro de 2020, impactou muito, né? E são sensores que custam 10 vezes menos do que o que a prefeitura vinha contratando habitualmente com editais repetidos ao longo do tempo. Então, ela tem que ter essa disposição e, obviamente, acaba sendo uma vitrine para quem está testando essas soluções aqui. Uma outra questão interessante, por exemplo, aí com o tripé, não só o setor privado, mas a academia também. Durante o Carnaval, a Universidade Federal de Minas Gerais, no departamento da Universidade Federal, passou a coletar xixi de banheiros em banheiros químicos em que eles adaptavam o banheiro químico com algumas pedras de fosfato para poder fazer adubo, né, a partir do xixi. Então, assim, Carnaval, a gente já sabe como é que é nas ruas, né, não faltou matéria-prima. E aí é um processo que chama P4Tree, para adubo de árvore. Né? Então, no final das contas, a gente acaba tendo uma multiplicidade de possibilidades. Então, a gente tem um edital de laboratório aberto para cocriação com a prefeitura, doação de soluções que possam ser usadas agora no contexto de cooperação econômica. Temos um laboratório de IoT, seguimos essa cartilha dos hackathons, mas, obviamente, sempre fica a questão de como converter isso e escalar. E aí vale a questão do apagão das canetas, ousar nos modelos de contratação, né? E aí, se o Paulo fala que a administração pública tem um gap muito grande, talvez os jurídicos e os órgãos de controle ainda estejam 5 anos, 10 anos atrás de quem está querendo fazer na administração pública. Né? Obviamente, eu não estou generalizando, mas isso acaba acontecendo. Né? Então, gerar essa conversão, até porque vai passar um tempo que ninguém quer testar a solução de graça mais, as pessoas precisam comer, precisam botar comida na mesa, precisam gerar negócios. Então, eu acho que essas parcerias, né, igual o Sebrae tem, precisam ajudar a dar viabilidade para esse negócio e não sair de ficar só no sandbox, né, nos test beds da vida. Né? Mas tem oportunidades, eu acho que São Paulo fez isso, a gente também faz isso, a ideia de premiar por concurso, pelo menos é um dinheiro para investir num teste piloto, numa cocriação, e por aí vai. Perfeito, Jean. Muito obrigado. Eu até vou pegar um pouco esse seu gancho aí que você trouxe dos órgãos de controle e eu vou já estender as perguntas aí que estão vindo da plateia, como estão surgindo bastante, eu acho que é legal trazer aí. Então, pessoas, quem quiser, continue mandando as perguntas aí que a gente já vai começar a dar vazão a elas. A primeira coisa que surgiu aqui da pergunta da Mariana Rodrigues é justamente assim, na perspectiva de vocês, tanto na perspectiva do BID, na perspectiva do Sebrae, como na perspectiva da prefeitura, como é que a gente conseguiria sensibilizar o controle, né, os órgãos de controles, para que essa relação entre o setor privado não fosse interpretada de formas equivocadas? Como que era criar esses espaços de uma troca mais aberta, mais amistosa e que de fato consiga ser uma coisa que não seja vista de uma forma negativa? Então, fique à vontade, joga a pergunta aqui, quem quiser pegar, fique à vontade. Bom, posso ir. Nós fizemos lá no BID, ainda quando eu estava no Brasil, nós fizemos um experimento que se tornou uma iniciativa depois de inovação aberta, que é olhar para a nossa carteira de empréstimos, que eram 100 e poucos projetos em todo o país, nos diferentes níveis do governo, município, estado, governo federal, e passamos a estabelecer uma espécie de sandbox regulatório nosso, para que as nossas políticas de aquisições pudessem se modernizar. Então, convidamos gestores, prefeitos, secretários, e convidamos algumas startups do sistema, nosso ecossistema tão robusto que temos, né? Para instigar, para sentir o quanto que eles estavam alinhados, um pouco do que o Paulo falou, de que o setor público é sempre o mais burocrático, né? Porque no nosso inconsciente, na maioria dos países da América Latina, se fala que você é funcionário público, o imaginário te leva para um lugar que não é muito agradável, né? Quando, na verdade, isso é um efeito falácia bastante importante, como bem demonstrou a Mariana Mazzucato, né? E eu acho que as vacinas todas que em breve esperamos que todo mundo tenha acesso, ela, de alguma maneira, o setor público está aí muito firme, muito forte, financiando, inclusive, essas vacinas. Mas
O que foi interessante nesse que depois se tornou na iniciativa e que as nossas políticas internas também se modernizaram para incorporar compra pública de inovação, era a reação dos gestores públicos quando viam uma solução. E a solução não era a melhor, era uma solução que estava disponível, porque o empreendedor podia ir a Brasília, apresentar, e não é todo mundo que pode fazer isso, então tem um tempo que às vezes não dá certo, tinha que ser uma capital com avião e tal. Eu nunca conseguirei demonstrar a vocês a expressão das pessoas, dizendo, meu Deus do céu, é isso que preciso. É isso, como eu faço para comprar? O que demonstra um pouquinho a diferença onde está a gestão do setor público, como a política pública é pensada e o que está aí disponível, muito mais barato, muito mais eficiente, muitas vezes com uma necessidade, inclusive, para levantar mercado, um montão de startup necessitando de um espaço para criar. Alguém mencionou o filme do Miguel Blake, que é maravilhoso. Essa sensação de olhar a reação dos gestores, para mim, lembra um personagem, o Miguelinho, do Guimarães Rosa, quando ele começou a usar o óculos que tinha o grau correto. Como a minha vida, a partir de agora, está vendo uma cidade muito mais linda, que Miguelinho dizia que a cidade dele era feia, a família era feia, o pai era burro, tudo. Quando coloca o óculos, uau! Assim eu vi o gestor público. E, da mesma forma, os tribunais de contas, no projeto que nós fizemos com o TCU, que estamos ainda fazendo, o Laboratório de Inovação TCU, nos mostrou que mesmo entre aqueles gestores altamente qualificados, nos últimos níveis da administração pública, gente muito qualificada, né? E que foge daquele ideário muito rápido que a gente faz do setor público, que é equivocado, mas que está, de alguma forma, no nosso inconsciente, ou na narrativa, ou nas falácias que a gente vai acumulando ao longo do tempo, essas pessoas também desconhecem os instrumentos de inovação. Então, nas pesquisas que nós fizemos, era assustador. A pessoa dizer, não, o governo tem que inovar, o governo tem que inovar. Através do quê? Criar lei de inovação. Poxa, mas a gente já tem lei de inovação desde 2004. Então, tem um trabalho enorme para trazer os tribunais, os controles, os órgãos de controle, com a capacitação. Eu acho que ela tem que ir em várias frentes, né? Uma das frentes que eu vi no chat aí com relação à burocracia, eu sempre lembro de um secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação que dizia que o governador pedia a ele uma única coisa: não inventa, não inova, segue e não me causa problema. Porque segue a burocracia, não me causa problema, porque eu não quero inovar, não quero ter meu nome vinculado a problemas com o Tribunal de Contas. Então, eu acho que o nosso grande desafio para quem trabalha com inovação é atuar em várias frentes. E eu acho que é importante a gente não sair de, pelo menos, 3 desafios que eu acho que são desafios importantes. Que inovar, ao final do dia, ao cabo, é uma decisão política. A burocracia, a posição do governador, se inova ou não inova, se o gestor está com óculos do Miguelinho ou está com óculos ajustado do Miguelinho, é preciso criar um efeito de demonstração. O IDEA-Gov, nesse sentido, ele cumpre esse papel de uma maneira brilhante, porque a inovação é uma decisão política. A inovação, ela não garante que você vai ter faixa de obra para inaugurar a cada 2 ou 3, 4 anos, né? Então, a decisão política, ela tem que incorporar que a inovação é um elemento incerto, o risco tecnológico faz parte da política pública, e não penalizar os funcionários, ou seja, pode dar errado, muito provavelmente vai dar errado. Então, politicamente, isso é um desafio. Eu acho que alguns dos comentários do chat vão nessa direção. E a inovação, ela é muito arredia, sabe? Ela não é um bicho que você não controla muito. Então, e ela não anda passo a passo com a inconsistência dinâmica, e nem pode ficar refém dessa inconsistência de que a cada 2 anos os ciclos eleitorais afetam as cidades brasileiras, se nós olharmos no nível do município. Uma série de atividades são paralisadas em função desses elementos que são de ordem democrática, não tem nada de errado com isso, mas é importante que quando nós pensemos a política pública para incorporar a inovação, sobretudo nas cidades, esse é um elemento importante, de que a inovação é uma decisão política.
aliada à decisão política, deve haver recursos técnicos e financeiros, porque a inovação ela é aberta, mas ela não é grátis, não. Ela requer, primeiro, que você tenha uma vocação empreendedora, que construa espaços de capacitação do gestor público, para que ele tenha autonomia técnica, inclusive para conversar com os fornecedores privados, porque isso é parte daquela interação que eu mencionei ao princípio. Então, esses espaços de experimentar, e que de manhã, por exemplo, a professora Vera mencionou muito bem, sobre a necessidade de você ter recursos financeiros, não precisa ser muito dinheiro, mas ter esse espaço para experimentar, para errar, para pensar coletivamente. Tem um exemplo que eu gosto muito da Colômbia, que é o Ruta N, em espanhol, em Medellín, que é todos os problemas da cidade de Medellín, todos, eles jogam para a Ruta N, ou Ruta N, jogam para lá, porque lá se compõe esse tipo de gestor, de consulta ao setor privado, que juntos co-criam soluções. Todas elas vão ser compradas? Não. Mas elas inspiram e fazem com que o óculos comece a ser melhor calibrado ao longo do tempo. Isso tem um efeito de demonstração que, ao longo do tempo, depois é muito difícil tirar. E, finalmente, um outro elemento que eu gostaria de deixar, junto com o TCU, e que nós aprendemos isso no projeto com o TCU tinha acompanhado o processo de encomenda tecnológica com a Agência Espacial Brasileira. Mas vamos combinar que a gente não vai, todo momento, a gente não compra, não faz encomenda tecnológica para a agência espacial, né? Então, nós decidimos com o TCU, porque inovação não envolve unicamente ir para o espaço, enviar um homem à Lua. Há uma infinidade de espaços para inovações triviais, que a gente chama, né? Que tem muito mais a ver com especificidades da vida das pessoas na cidade. E que dá uma oportunidade enorme de pensar soluções que afetam a minha vida, a vida do meu vizinho, a vida da minha família, mas que ajuda a tornar a inovação não essa coisa que, enfim, que o prefeito não se vê, que o vereador não tem ideia do que o fornecedor do setor privado não quer se envolver, porque depois, quando se envolve com o setor público, não recebe pelo dinheiro, pela entrega. Não, você vai desmistificando a inovação como algo que é muito mais perene, muito mais acessível às minhas necessidades cotidianas. Jean Paulo teria algum... Eu queria fazer um rápido complemento, Felipe, e concordando com a Vanderleia, e ser até breve, porque a gente tem outras perguntas, mas foi colocado aqui, eu em alguma parte concordo, a gente às vezes, acho que a gente tem que ter uma questão cultural mesmo, isso que a Vanderleia falou do novo olhar, levar o exemplo, levar aquela coisa que até às vezes choca, né, Vanderleia, aquele público, mas também a gente tem que ter uma consciência, que a gente citou aqui os advogados, os auditores, os tribunais, etc. Que bom que eles existem, porque eles foram educados e existem para isso, eles existem para nos defender. Então, uma pessoa de um tribunal, ela estudou anos para, numa linha, ver que A igual a aquilo está certo. Se A for igual a delta, está errado. Alguém fez alguma coisa errada, né? Agora, nós da inovação não queremos fazer nada errado, mas aquela que a pessoa está seguindo a lei. Então, a questão, a gente pode aculturar essa pessoa? Pode, mas um momento ela vai falar assim, olha, mas isso não está na lei. Como que você vai fazer isso se não está na lei? E a gente tem que seguir a lei. Qualquer coisa que não segue a lei, ou que a lei está defasada, né? Ou que a pessoa está roubando, vamos dizer assim, né? Está fazendo errado. Então, eu acho que o nosso papel é cultural, sim, com os tribunais, com os órgãos reguladores, ele é cultural, sim, mas eu acho que o nosso papel de pessoas da inovação, seja de inovação no governo, na iniciativa privada também, é a gente mudar a lei. Ou a gente tem que mudar a lei no Congresso, ou a gente tem que mudar o Código Civil, né? Que é o que está acontecendo com o marco de startups, que é o que aconteceu com a lei de inovação. Então, se a lei não é adequada para inovar, que ela é a nossa carta magna, eu não sou advogado, a gente tem que mudar a lei. Então, eu acho que também a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente, e não só terceirizar, eu também terceirizo muito, de como é que a gente se organiza e amplia esse fórum, né, do IdeaGov, que é sensacional, para além do nosso ecossistema, que a gente também sempre prega para os já que são convencidos. A gente tem que pregar para quem não é convencido, que é o mais difícil, que é converter os não convertidos. Depois que a gente tiver um número maior, a gente começa a mudar as leis, mudar as regras para uma regra mais inovadora, né? Esse é o jogo.
né? Então, de novo, o camarada lá do tribunal, ele vai me dar bomba, porque eu não segui a lei. Né? Agora, a questão é, eu posso chegar para ele e fazer a pergunta, é o diálogo que foi dito, né? Como podemos viabilizar? Ah, e muda. Não, talvez se a gente for por aqui, talvez se a gente usar essa lei, talvez se a gente usar essa regra, ou talvez se você fizer um projeto de lei. Então, a gente tem que também saber regular um pouco da nossa expectativa inovadora com a realidade da legislação, né? E não só imaginar que é o prefeito, o governador, o advogado, o contador, né? Que muitas vezes compõem também o problema, mas também podem compor a solução. Rapidamente, Felipe, eu acho que vou concordar com o Paulo, que eu acho que também não podemos ficar no conformismo, né, da legislação vigente. Eu acho que a legislação tem que acompanhar essas possibilidades e necessidades. Por outro lado, isso tem sido feito, né? Ou seja, tem gente fazendo, seja porque já fazia em algum grau antes dessas legislações mais recentes, né, de marco legal de startup, de encomenda tecnológica e por aí vai. Isso se ampliou com essas atualizações legislativas recentes, e eu acho que temos princípios básicos que, se respeitados, tendem a não gerar desconforto junto aos órgãos de controle. O que eu quero dizer? Ninguém quer inovar para poder fazer uma inovação escondida, né? Com 2-2. Isso não é inovar, isso é usar de práticas abomináveis há muito tempo, né? Então, na minha percepção, eu acho que se a gente conseguir pautar em alguns princípios, por exemplo, da transparência, né, mesmo da legalidade, porque acho que muitas vezes é como se interpreta determinada legislação, né? A própria questão da publicidade nessa história da eficiência, eu acho que a gente tem espaço para transitar em cima disso. O que eu quero dizer? Nos formatos, por exemplo, de inovação aberta que a gente faz, abrir um edital para quem quiser vir ofertar a solução, mas se 2 quiser ofertar a mesma solução, eu vou criar condições para que os 2 testem, por que não? Mas eles estão ofertando a mesma solução para o mesmo problema, com algumas variações. Beleza, vou dividir a cidade. Você testa na rua tal, outro testa na rua tal. Vamos dar essas oportunidades, né? Obviamente, quando aquilo virar um processo competitivo para gerar algum grau de remuneração, seja por concurso ou por alguma contratação, eu vou ter que estabelecer algum critério de diferenciação. Isso talvez não tenha como fugir. Mas eu acho que mesmo na legislação atual dá para ter espaço. Eu acho que o primeiro ponto é a burocracia interna querer fazer. Perfeito. Eu acho que teve essa sua pergunta aí, ou essa sua resposta, já. Eu acho que tem um ponto interessante aí que traz, né, que eu acho que é um ponto que foi uma pergunta do Pablo brasileiro, do qual ele trouxe, né? Se a gente pensa no âmbito municipal, né, geralmente se você tem alguma solução inovadora, geralmente tem alguns programas de inovação aberta, mas no geral não é todo município que possui, não são todas as instâncias de governo que possuem. Nesse caso, assim, quais são os pontos de contato, né, pergunta dele, existentes para uma iniciativa privada inovadora e a gestão pública? Ou quem essas empresas, startups ou quem for devem buscar? Ou quais canais, né? Então eu jogo, acho que talvez tenha até uma estrutura mais propositiva do que vocês veem como uma coisa que seria interessante do que de fato ter alguma resposta de bate-pronto. Então foi essa provocação que o Pablo trouxe aí. Então eu gostaria de jogar um pouquinho para vocês o que vocês veem nessa direção, como para onde essas empresas que possuem soluções inovadoras elas poderiam se plugar em governo, tentar com quem elas devem conversar, dialogar e coisas do tipo. Então fica a provocação para vocês. Quem quiser também tomar um microfone, fica à vontade. Na minha avaliação, né, se a gente está pensando o propositivo, a gente tende a mirar um ideal, e aí eu tenho para mim que qualquer órgão, entidade da administração pública, do município, por exemplo, deveria ser uma porta de entrada. Ou seja, eu tenho muitas vezes um grau de especialização. Então, para a saúde, eu vou ter fornecedores que vão fornecer só para a saúde, né? E por esse grau de especialização, ele tende a já ter os canais para aquele órgão. Então, o setor privado que queira propor alguma iniciativa para inovação para a saúde, se o métier dele é esse, ele poderia propor na Secretaria de Saúde. Obviamente, parte de um pressuposto que existe um arranjo, algum modelo de gestão ali por trás, em que, independente de onde chega, aquilo é canalizado em cima de uma política, em cima de
alguma coordenação, que aí pode ser de um órgão, eu acho que ter uma coordenação de um órgão acaba sendo fundamental, de alguma parte da estrutura desse processo, para canalizar aquilo, mas tendo a ponte com os especialistas, vamos dizer assim, como esse exemplo da saúde que eu citei. Agora, acho que na minha avaliação, o mais importante é uma comunicação ativa do ente, ou seja, primeiro dizer publicamente, olha, eu estou aqui para isso, né? Eu estou apto a receber esse tipo de demanda. Eu vou procurar também setor privado, mas quem quiser vir aqui para propor algo, eu estou disponível. E nada melhor do que ter, talvez, uma página na internet googável, né? Uma empresa para digitar inovação, Prefeitura de Belo Horizonte, cair numa página que dá esse caminho para ele, mais fácil ainda. Perfeito. Felipe, só para... Desculpa, é que eu pensei que o Paulo fosse... em geral a secretaria, os municípios, né, tem uma área vinculada, por exemplo, ao empreendedorismo, a desenvolvimento econômico, a ciência e tecnologia. O que nós temos visto é que cidades médias, em geral, já têm as suas próprias leis municipais de inovação. Muitas vezes não tem dinheiro aí separado nessa lei. Essa é uma realidade que a gente não pode escapar. Está lá a lei bonitinha, inclusive, algumas são até cópias de cópia, né? Tem umas que até copiam de outra cidade, inclusive os erros de português, a vírgula que está aí meio mal, e falta o dinheiro. Mas é um movimento, isso é parte, eu acho que, voltando ao tema dos tribunais, é muito recente, a gente é muito jovem nesse experimento, né? Você lembra que a subvenção econômica faz pouco tempo, imagina a quebra de paradigma quando nós passamos a ter que deixar de fazer os modelinhos, preencher modelo, mandar para o MCTI, depois o MCTI validar com a Receita Federal para ver, até passar o momento onde a empresa já recebe, investe diretamente ou não a subvenção. Eu acho que é um processo de maturidade institucional, mas do ponto de vista da prefeitura, eu acho que a entrada direta, como disse o Jean, tem as suas distintas verticais nas prefeituras, mas automaticamente seria as secretarias afins ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, à inovação. Perfeito. Temos tempo só para mais uma perguntinha aqui, eu queria jogar para vocês, que eu acho que eu vou pegar essa fala da Vanderleia, essa questão do copy-paste de leis municipais aí, que eu achei super interessante. Uma das perguntas que surgiu é justamente assim, essa questão de benchmarking de leis interessantes municipais, decretos, coisas que vocês conheçam. Fala, olha, aparentemente o município está fazendo coisa bacana. Se vocês tiverem aí, o pessoal perguntou algumas coisas que têm acontecido em municípios específicos e fala, olha, pode ter sido copiado ou não, mas que tem funcionado. Então, se vocês tiverem, é um pedido do pessoal. Olha, eu conheço, no Brasil, eu conheço mais a cidade de São Paulo. Eu acho que é uma cidade que vem fazendo coisas já há bastante tempo, que pode servir de exemplo para muitas cidades. Claro, com as proporções, né? São Paulo é São Paulo. Inclusive para testar, né? Como você vai fazer piloto em São Paulo, né? Mas é uma cidade que, de alguma maneira, os mesmos problemas que tem em São Paulo estão de escala menor em todas as outras. Então, pode ser uma boa inspiração. A cidade de Campinas teve uma coisa muito interessante, que eles estruturaram um plano estratégico de ciência, tecnologia e inovação com representantes da iniciativa privada nacional e internacional, com aceleradoras, com incubadoras, com a universidade, a potência acadêmica da cidade de Campinas, e a prefeitura, né, de pensar soluções para a prefeitura, porque é um pouco paradoxal se você pensar cidades como Campinas, por exemplo, como poderia ser Ribeirão, poderia ser São Carlos, Belo Horizonte, enfim, Florianópolis, de você, como cidadão, né, a necessidade que nós ainda não conseguimos, como praticantes da política pública, de despertar no cidadão o que a política de inovação melhora a minha vida, né? Eu confesso a vocês que eu já vi manifestação de gente com 80, 90 anos, não tire o orçamento dos institutos dos Estados Unidos. Aí você pergunta a pessoa por quê, ele diz, não, porque a minha vida está melhor.
eu não tenho dúvida se o orçamento do Ministério, das secretarias, quando é tirado, se as pessoas se comovem tanto, porque eu acho que faltou a nossa chegada. De colocar na cabeça da pessoa, fazer esse vínculo, né? Como que a inovação, como que o empreendedorismo, as ideias das startups, as soluções que são trazidas melhoram a minha vida ao final do dia. Porque de que me adianta eu morar numa cidade que tem as melhores universidades, as melhores startups, as melhores, tudo melhor. Só minha vida é a mesma, minha rua está cheia de buraco, eu não consigo falar com a prefeitura. Se eu tento entrar no online, eu vou ficar online a vida inteira, porque daqui 8 meses vão dar conta do meu pedido. São esses paradoxos que eu acho que nós temos como chegar nos municípios de uma maneira low profile, sem tornar a inovação como... eu tenho um pouco de medo que às vezes as pessoas se animem demais com a inovação e acho que ela vai resolver do dia para a noite. Não é assim. Ela é aberta, mas ela não é gratuita. Desculpa responder isso de novo, mas eu acho que é um caminho, é um espaço, um caminhar. Tomara que, no menos tempo que a gente imagina, a gente já esteja com essa institucionalidade mais amadurecida. A sugestão, Felipe, complementando, é que vou sair da cidade, mas vou chegar lá. Todos que tenham interesse, conheçam a Lei Nacional de Inovação, acho que era a primeira referência. Tem 2 leis estaduais, até recentes, a do Estado do Espírito Santo, a do Estado de Minas. Também conheçam essas 2 leis. E em termos de municípios, né, a gente tem no município de Viçosa, que é no interior de Minas, onde tem a Universidade Federal de Viçosa, uma lei municipal de inovação. E no município também de Santa Rita do Sapucaí, que é no sul de Minas, uma cidade de 40 mil habitantes, que é chamado Polo da Eletrônica, o Vale da Eletrônica Brasileiro, uma lei municipal de inovação que eu acho que pode inspirar muitos dos presentes aqui, né? Então, nacional dos 2 estados e desses 2 municípios. Bem, pessoal, infelizmente o tempo passa voando. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Paulo, à Vanderleia, ao Jean por todo esse tempo e por compartilharem as suas experiências e conhecimento. Também reforço meus agradecimentos por vocês que estão aí com a gente ao longo de todos esses encontros. E já deixo o convite para vocês fazerem parte da mesa que começa em 5 minutinhos. Só para falar, a mesa irá explorar experiências internacionais bem-sucedidas que usam a inovação aberta como estratégia para identificar soluções inovadoras para desafios de interesse público. Vai contar com Alexander Holt, diretor da Diretoria Digital do Governo Escocês, a Edoia Ortiz, a diretora e fundadora do Public Tech Lab de Madrid, e contará com a moderação do João Arthur, que é o diretor da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Muitíssimo obrigado a todo mundo e ficamos à disposição.